Então, você participa aqui do Manhã, isso é um convite, participa do Manhã no ar aqui com a gente, é muito simples, gente. Quer fazer uma denúncia, vê aí um flagrante perto da sua casa, tem algo que está te incomodando na tua casa, no trabalho, onde for, tem problema não. Pode sugerir uma reportagem pra gente ou gravar uma mensagem de áudio ou vídeo e enviar para o nosso WhatsApp. Você já sabe, mas eu vou repetir, é 992258767. Você também, claro, sabe, pode postar na nossa página do Facebook, olha ela aí, olha só. Só não deixa de participar, vai lá, curte, manda sugestão que a gente vai responder ou mostrar diretamente aqui suas imagens, a sua denúncia aqui no nosso programa ao vivo. Pode ser até agora, inclusive, vai lá no Facebook e manda as informações pra gente. Agora, vamos mostrar um pouquinho do tempo, gente? O que a gente tem? Olha só, o helicóptero ainda está aí tentando subir, porque o tempo está fechado. O RC Cop daqui a pouquinho vai estar no ar, mostrando tudo pra gente. Agora a gente vai para uma notícia que aconteceu ontem, numa cidade importantíssima para o nosso estado, que é Parintins, no Baixo Amazonas, que entra na lista de municípios em situação de emergência por conta da cheia. O decreto, como eu falei, foi de ontem, dado pela Prefeitura, e agora aguarda homologação do governo do estado. Vamos ver a reportagem. A cheia ainda é menor que a do ano passado, mas já causa prejuízos. Em muitos locais, as ruas estão inundadas há vários dias e as pessoas têm dificuldade para sair de casa. Nessa rua, no bairro Itaúna, foram os próprios moradores que construíram a ponte. Em alguns locais, são as pontes que já existem que precisam de manutenção. A gente tem precisando de tapa para levantar essa ponte, né, mesmo? Você está vendo a situação como está aí, né? Além da madeira, cerca de 20 toneladas de peixe estão sendo distribuídas pela Secretaria de Produção e pelo Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Como ainda deve continuar enchendo pelas próximas 2 semanas e as chuvas fortes estão cada vez mais frequentes, a Prefeitura decretou estado de emergência. Nós precisamos urgentemente fazer com que o Estado realmente homologue essa situação de emergência e o Governo Federal para que a gente possa começar a receber a ajuda emergencial. A ajuda inclui medicamentos e cestas básicas que devem atender as famílias atingidas tanto na cidade quanto no interior. Nós já temos na zona rural, nós temos a faixa de 2.500 famílias já alagadas, né? A faixa na cidade, nos bairros, já há 6 bairros, através de 300 a 400 famílias já também alagadas. Aí as informações do Emanuel Cardoso, nosso correspondente lá em Parintins. Nossa preocupação também ali com a cidade Garantido, né, que fica às margens do Rio Amazonas, bem na frente da cidade. Um lugar belíssimo, mas geralmente alaga em situações como essa. Então a nossa preocupação ali, mas a gente já também entrou em contato em outras ocasiões com o pessoal do Garantido. Eles já estão se precavendo. Algumas alegorias e fantasias ali que estão mais próximo ao rio já estão sendo retiradas para eles fazerem, claro, como sempre, um belo espetáculo. Vamos lá para cima então com a Deilson, que traz informações para a gente sobre o tempo e trânsito nessa terça-feira, direto do nosso RC Cop. Subiu então, hein, Adeilson? O helicóptero, o RC Cop subiu e o tempo realmente, como a gente falou, está bastante fechado, hein? Exato, Dani. Bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, para todo mundo que acompanha. Feira foi inclusive que a gente não entrou logo no início quando você chamou, porque realmente o tempo, como a gente mostra, é um pouquinho fechado. O Instituto Climatempo prevê 16 milímetros de chuva para hoje. A probabilidade para que isso ocorra é de 24%. A umidade relativa do ar é de 84%. Temperatura instável, a máxima podendo atingir 31 e a mínima de 24 graus centígrados. A gente vai lá para baixo, mostra que o tempo é fechado em cima e embaixo também, Dani. Nossa, Deilson, olha como é que está esse trânsito. E olha que ainda não é nem 7 horas da manhã, Dani. Nós estamos mostrando aí o elevado que liga a Max Teixeira a Torquato Tapajós. Inclusive, Dani, a gente quer ressaltar que o trânsito está desta forma devido a uma colisão que aconteceu há mais ou menos uns 15, 20 minutos na chegada ali do elevado de Flores. E a consequência daquela colisão, os carros já foram tirados do local, já não estão lá, mas isso aí é reflexo exatamente daquela colisão que aconteceu quase ali no elevado de Flores, nas proximidades da nossa rodoviária. E a consequência daquela colisão, reflexo daquilo exatamente este trânsito lento que a gente mostra
na manhã desta terça-feira. Só para ressaltar, Dani, os dois carros que colidiram no finalzinho aqui da Torquato Tapajós, no sentido centro de Manaus, já foram retirados pelo Manaus Trans, mas o reflexo daquela colisão que aconteceu há mais ou menos uns 20 minutos é exatamente esse trânsito bastante lento, principalmente para quem vem ali da Cidade Nova pela Max Teixeira em direção aqui a Torquato Tapajós. Paciência, paciência, Dani. Tem que ter paciência mesmo, tá bem lento, a gente costuma mostrar, essa é uma das regiões da cidade, a Max Teixeira, que a gente mostra com alguma frequência aqui no Manhã no Ar, e aí a gente consegue ter um efeito de comparação. Realmente o trânsito hoje está bem lento na manhã dessa terça-feira. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês em outro ponto da cidade. Até mais, Adeilson. Obrigada, Alex, comandante Robson. Até mais. Até mais, Dani. A gente estava falando de cheia em Parintins e aqui em Manaus, os comerciantes da Rua dos Barés, no centro da cidade, já começam a sentir no bolso o efeito da cheia. Parte da via foi interditada para carros, como a gente mostrou ontem aqui no Manhã no Ar, e o movimento já começa a ficar complicado por lá. Vamos ver. A água ainda não chegou nas calçadas, mas os agentes da Defesa Civil do município começaram a construir pontes de 1 metro de altura na Rua dos Barés, a primeira atingida pela cheia. É quando os comerciantes também precisam se preparar para não perder a mercadoria. Nesta loja de varejo, os produtos estão em cima de pallets e da câmara frigorífica. A gente vê isso aqui todo dia, durante o dia, né? Mas à noite é pior ainda, que a chuva vem maior. Tem os comerciantes, alaga todas as lojas aqui, ó. Como você vê, se você não tiver uma prevenção logo, a tendência é acabar com o que tem. Se preparar. Se preparar logo antes. Seu Penha teve que levar o chão do varejo 3 vezes nos 12 anos que trabalha aqui. Todo ano a gente fica no mínimo 2 meses aqui, praticamente parado venda, diminui muito. Muita acidente na área aqui, que o pessoal cai na água, tem gente que torce o pé, quebra braço aqui nessa passarela mal feita, entendeu? Para não ficar no prejuízo, ele até contratou uma secretária para ligar para os clientes e os funcionários fazem a entrega. E não deixa de ser perigoso até para quem está acostumado com essa rotina todo ano. Essa alagação, o nosso embarque está dando mais ou menos a 100 metros de distância. O funcionário tem que sair com a mercadoria nas costas, aí passando dificuldade, cai muitas vezes, a dificuldade é muito grande. É crítico, é crítico. E nada se resolve. Nada se resolve, por enquanto nada. Mesmo assim, é difícil manter o faturamento. Um transtorno e tanto para quem depende das vendas para sobreviver. Olha aí a alternativa aí do seu Antônio, muito inteligente dele, né? Montou aí todo um esquema para tentar driblar essa cheia que chegou nas portas da loja dele, está entregando agora delivery, está entregando agora em domicílio, no trabalho das pessoas, é uma boa alternativa, mas a gente realmente fica com muita pena, se ressentindo muito dos comerciantes do centro da cidade, das ruas dos Barés, comerciantes que são tradicionais e que agora, vezes seguidas, quase todo ano, estão passando por essa situação. A gente espera que ela acabe logo e que as pessoas continuem ali circulando pelo comércio, porque realmente é um prejuízo muito grande. E nós fomos conhecer a história de uma mulher que vive na margem do rio, mas não sofre com os efeitos da cheia e da seca da Amazônia, não. Sabe por quê? Ela mora, gente, sobre a água com a família em um barco há quase 30 anos. Lá, a Dona Maria vive e trabalha. Uma vida, no mínimo, inusitada que a gente mostra agora para você. Olhando assim, são apenas barcos ancorados na orla da Manaus Moderna, no centro. Na verdade, alguns são verdadeiras moradias, casas onde vivem famílias inteiras. Foi aqui que conhecemos a história de Dona Maria Rodrigues, de 54 anos. Nós vamos contar essa história. Para chegar lá não é tão fácil. A gente vai ter que pular essa mureta para descer, para falar com a Dona Maria que já está ali. Pode parecer fácil, mas não é não. Ó. Eu moro aqui nesse barquinho pequeno, né? As minhas galinhas, meus cachorros, meus 4 filhos, meu esposo. O espaço é mínimo, tanto que ela e o marido construíram esse flutuante, onde ficam o fogão e a geleira com os alimentos. No local ainda ficam Bolinha e Marujo, os vigias da família. E mais recentemente, um puxadinho foi feito para abrigar um galo e uma galinha, que por pouco não viraram comida de peixe enquanto gravávamos essa reportagem. Ao lado do flutuante fica o barco onde a família mora.
O espaço é ainda menor. Aqui ficam as redes e o colchão, as roupas e uma pequena TV. Os filhos mais velhos estudam e os menores passam o dia no barco. Já foi a algum shopping? Os meninos já foram no cinema alguma vez? Até agora não, eu não conheço, eu não sei nem onde é o shopping, nem o cinema eu não sei. O único que eu vou para a igreja, aí eu vou aqui para essa pracinha em frente, deixa eles brincarem um pouquinho à vontade, né? Aí eu venho me embora. É dessa maneira que ela leva a vida. Mas Dona Maria não perde a esperança de realizar o maior sonho da vida dela. O desejo que eu quero ganhar é uma moradia para botar meus filhos dentro de uma casa. Sair da água e para a terra se firme. Sair da água para dentro de uma casa. O desejo meu, que isso que eu peço para Deus me ajudar, que me dê uma moradia. O problema é que a família vive com menos de R$1.000 por mês. Dinheiro que vem da vigília de pequenas embarcações. Mas enquanto isso não acontece, o jeito é levar a vida como dá e sem perder a esperança de um dia a realidade dela e dos filhos mudar completamente. Vamos torcer aí que a Dona Maria consiga realizar esse sonho, que é o sonho de tantos brasileiros e que é o mínimo que as pessoas podem querer da vida, ter um lugar seguro, um teto seguro para criar os seus filhos. Dona Maria, força aí para a senhora e tomara que a senhora consiga, que alguém ouça esse apelo e consiga ouvir a senhora e consiga atender a senhora. É aqui a nossa torcida. Vamos voltar então com o RC Cop, com o Adeilson? Olha só, ele tem agora uma ocorrência, um acidente com moto, é isso, Adeilson? Na Avenida Djalma Batista? Fala lá. Exatamente, Dani. A gente mostra aí as imagens do Alex Gomes. O SAMU está no local, na Djalma Batista, bem embaixo aqui da Daci Vargas. Nesse elevado aqui da Daci Vargas, a gente mostra aí. Neste momento a visão não é tão privilegiada, mas nós estamos dando aí um 1360 com o comandante Sérgio aqui. A gente observa que foi um motociclista. Possivelmente ele deve ter colidido com um carro particular. Ele está neste exato momento sendo imobilizado pelos profissionais do SAMU. Existem 2 agentes do Manaus Trans também aqui neste local, tentando desviar o fluxo de veículos. Neste momento, o condutor da motocicleta, ele foi mobilizado, colocado em uma maca e já foi colocado ali, ó, lá via maca. A maca está descendo neste exato momento do SAMU e o condutor da motocicleta, Dani, está ali, ó, deitado na Djalma Batista, no lado esquerdo da pista, está sendo atendido pelos profissionais do SAMU, imobilizado. O cordão cervical já foi colocado nele, ele vai ser recolhido neste exato momento para dentro da ambulância do SAMU. O trânsito por aqui na Djalma Batista é bastante complicado, bem embaixo aqui do elevado da Daci Vargas. Dani. Quer dizer, o trânsito está complicado. Volta aí, por favor, Adeilson, para alguém que não estava só ouvindo o Manhã no Ar, mas não estava assistindo o Manhã no Ar. Pede para o Alex, por favor, voltar lá naquela imagem do motociclista. Vamos acompanhar então a retirada dele, o atendimento. Nesse ponto, é o elevado que fica ali em frente ao Amazonas Shopping, no sentido bairro Centro. E nesse momento a gente mostra ao vivo, olha só, o motociclista sendo conduzido para dentro da ambulância. Ele que sofreu esse acidente bem na entrada do viaduto, e a gente mostra ao vivo para você. Se você está no trânsito assistindo pela televisão ou se conhece alguém que está ali nesse engarrafamento na Djalma Batista, a gente está explicando o motivo. Nesse momento o mototaxista está dentro da ambulância já e a gente espera, né, Adeilson, que esteja tudo bem com ele, que tenha sido só um susto. Tomara que tenha sido só um susto. A gente vê ali que nesse momento ele já foi recolhido para dentro ali da ambulância do SAMU. Ele com certeza deve ser levado para o 28 de agosto, que fica mais próximo aqui para um socorro na Avenida Recife. Mas o trânsito, Dani, é muito complicado. Vamos mostrar aí a extensão, Alex. Para quem está acompanhando neste momento o Manhã no Ar, a gente mostra aí que o trânsito é muito ruim aqui pela Djalma Batista. Para quem sai ali da Torquato Tapajós, ou para quem vem da Cidade Nova, é bom evitar. Está se preparando para sair de casa, evite a Djalma Batista. A melhor opção, sem dúvida, é a Costa de Noneri. A gente mostra aí que o trânsito é fechado e a ambulância continua ali embaixo, bem ali embaixo do viaduto da Daci Vargas. Devido a essa colisão que aconteceu, infelizmente, o motociclista levou a pior. Ele já está dentro ali da ambulância
do SAMU, recebendo os primeiros socorros. Ele vai ser conduzido ao 28 de agosto, sem dúvida nenhuma, que é o pronto-socorro mais próximo dessa localidade. Mas o trânsito é complicado por aqui na Djalma Batista, no sentido bairro Centro. Dani. Obrigada, Adeilson. Vou pedir para o Alex segurar um pouquinho as imagens. Vamos dividir tela aqui, produção. Olha só, que agora eu queria conversar com o Rômulo. Ele vai falar sobre uma morte também de um mototaxista, né? De um mototaxista que teria acontecido na madrugada de hoje no centro da cidade. Bom dia, Rômulo. Tem a ver com assalto, é isso? Ele pode ter sido induzido a fazer isso, se desequilibrou? Como é que é essa história, Rômulo? Conta pra gente. Daniela, bom dia, muito bom dia para você aí de casa acompanhando o Manhã no Ar. Na verdade, uma história ainda cheia de mistérios, bastante complicada para se entender de imediato, porque há pelo menos duas versões de acordo com a Polícia Civil. A primeira versão é a de que o mototaxista, identificado como Paulo Rogério, de 29 anos, vinha ali do centro da capital, subindo pela Avenida 7 de Setembro. Ele estava com um garupa e teria perdido o equilíbrio. Quando ele perdeu o equilíbrio ali na 7, perto dessa igreja que a gente está vendo agora, ele acabou fazendo uma espécie de zigue-zague, subiu a calçada da igreja, perdeu o equilíbrio, caiu, bateu a cabeça e morreu. Primeira hipótese. Só que a polícia trabalha em uma outra hipótese, essa até mais relevante para as investigações, e que seria uma tentativa de assalto. Esse garupa, que não foi identificado até agora, teria dado sinal para o mototaxista lá perto da Igreja da Matriz, pegou o serviço dele e, quando vinha subindo pela Avenida 7 de Setembro, teria anunciado o assalto, mostrado uma arma para ele, não se sabe dizer se era uma arma de fogo ou uma faca, e, nesse momento, ele ordenou que o mototaxista parasse. O Paulo Rogério teria, então, achado a forma mais conivente naquele momento entrar para essa calçada para entregar os pertences, e aí ele perdeu o controle e caiu. Não se sabe dizer, de acordo com o Instituto Médico Legal, que ainda está realizando essa perícia, se o Paulo Rogério foi alvejado de alguma forma, se levou alguma facada, por exemplo. Esse trabalho está sendo conduzido pelos peritos do IML. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal, lá está no aguardo da identificação da família. Se você aí de casa tiver alguma informação sobre Paulo Rogério dos Santos, 29 anos, saiu de casa e não voltou, por exemplo, é mototaxista, dê uma passada, por favor, ali no Instituto Médico Legal na Cidade Nova, ou ligue agora mesmo para a Polícia Civil no 181 para pedir mais informações. A polícia também, Daniela, trabalha agora para encontrar esse garupa. Quem seria essa pessoa que pegou o serviço do Paulo Rogério, veio até a Avenida 7 de Setembro e estaria ou não envolvida nesse crime? Esse trabalho fica agora com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, já que aí trabalha-se também na hipótese desse assalto. A gente continua acompanhando, qualquer novidade, qualquer outra informação nova, atualizada, nós vamos dar ainda hoje, meio-dia, no Alô Amazonas, Daniela. Obrigada, Rômulo de Castro, falando ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta com você com outro assunto. Agora a gente vai ao estúdio da Rádio A Crítica conversar com o Wilson Lima e a Adriane Diniz. Bom dia, meninos. Tudo bem? Bem. A gente vem com uma sequência aqui de acidente. O Adeilson mostrou um acidente que aconteceu agora há pouco com um motociclista. O Rômulo falou de um acidente com morte de um mototaxista. E a gente também teve um acidente ontem na faixa azul da Constantino Neri, não é isso? Mais um, Daniela. Mais um acidente ali na Constantino Neri. Dessa vez foi uma mulher que ainda não foi identificada. Ela foi atropelada pelo ônibus da linha 500, que faz aquele percurso do Novo Israel até o centro da cidade. E foi ali próximo à Igreja Universal, no sentido bairro. O ônibus já estava voltando e ela foi atropelada por volta de 8 horas da noite de ontem. E a gente vê que é mais um acidente que acontece ali na Avenida Constantino Neri, depois da faixa azul. E acontece, muita gente vê aquela faixa ali desocupada e atravessa, e o carro que está vindo ali, que só é permitido para ônibus de transporte coletivo, ambulâncias e táxis, acaba se excedendo na velocidade. Tanto que já foi reduzida. A velocidade máxima permitida naquela área era de 60 km. Na faixa azul está de 50, mas ainda assim os acidentes continuam acontecendo. Porque as pessoas não cumprem, né? Infelizmente, sabe que é assim, que mudou a lei, e aquela normatização ali naquela região, mas as pessoas continuam não cumprindo, inclusive carros que continuam usando a faixa azul, carros que não têm a prerrogativa para estar ali e continuam usando, né, gente? Há inclusive algumas medidas que foram tomadas
pela Prefeitura e também pelo Legislativo no sentido de reduzir a velocidade na faixa azul, que é de 50 km por hora. E é importante dizer que nesse processo aí o pedestre é o elemento mais frágil do trânsito. Portanto, precisa ser respeitado e o condutor tende a imprimir uma velocidade superior à que é permitida e o resultado não pode ser outro, né? Ou não poderia ser outro. Os acidentes e, vez por outras, morte no trânsito. Um absurdo. O que mais vocês trazem de informações pra gente? Eu estou acompanhando uma matéria que é publicada hoje no Globo sobre a privatização das concessionárias de energia elétrica que estão sob controle da Eletrobras. E deve haver privatização em Goiás, Rondônia, Piauí e também aqui no estado do Amazonas. Aliás, a do Amazonas é a situação mais complicada, a da Amazonas Energia, por conta das perdas consideráveis que há em função dos gatos e também de inadimplência. O gato é a ligação clandestina de energia elétrica. E a previsão é de que aqui em Manaus a produção fique por conta da Eletronorte, continue estatizada e a distribuição seja privatizada. Isso é bom pra gente? O que vocês acham? Isso vai melhorar a situação da energia, sobretudo no interior? Ontem a gente falou inclusive de Codajás, aqui com vocês da rádio, né? A gente tem problemas sérios no interior do estado, alguns problemas localizados, pontuais também na cidade de Manaus. Isso traz algum reflexo? Qual a opinião de vocês? Bom, é preciso saber, né, Daniela Sayag, a gente tem percebido que o sistema, a distribuição é muito ruim, é muito complicado, não é fácil fornecer energia elétrica para o Amazonas, uma vez que nós temos problemas com a logística. Agora, se você privatizar a distribuição e a gente já começar a sanar alguns problemas, a evitar alguns desvios, por exemplo, de combustível, que a gente sabe que é muito comum, que acontece com muita frequência, e evitar esse sucateamento da concessionária, eu acredito que tende a melhorar. O ribeirinho, ele não quer saber quem está levando a energia, ele quer que essa energia chegue. E, por exemplo, o morador lá de Codajás, que está uma semana com esse racionamento de energia elétrica, tendo prejuízos, se vai ser privatizado e melhorar a situação dele do fornecimento, ele vai ficar satisfeito. Todos nós vamos ficar também. Obrigada, Adriane e Wilson. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês. Mais adiante aí, vamos tocar aí um programa na rádio, a gente aqui também na TV, e mais tarde a gente se fala ainda nessa edição. Obrigada. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Nós conversamos. A Justiça Estadual acatou o pedido do Ministério Público do Trabalho e determinou a paralisação de todos os canteiros de obras da construtora Andrade Gutierrez aqui no Amazonas e também em Roraima. Na semana passada, um trabalhador morreu em uma obra do Prosamin enquanto quebrava um muro. Vamos ver essa reportagem. A decisão teve base os 5 acidentes fatais registrados em canteiros de obras em Manaus desde o 2013. Só este ano foram 2 mortes. A última foi no Prosamin do São Raimundo na semana passada. Sebastião Miranda Filho estava quebrando o muro de uma casa desapropriada quando foi atingido. Outras 3 mortes de operários da Andrade Gutierrez ocorreram no canteiro de obras da Arena da Amazônia. 2 em março de 2013 e outra em fevereiro de 2014. À época, a empresa foi alvo de inúmeras denúncias. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, a maior reclamação é quanto à falta de equipamentos obrigatórios. Hoje, na nossa avaliação, 95% dos trabalhadores que morrem estão sem segurança, estão sem EPI. Então, se tivesse, como eu vi várias obras, a pessoa cair lá de cima de um prédio de altura de 40 metros, ele ficar enganchado pelo cinto e escapar. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, a decisão é uma garantia de segurança. E com esse embargo do Ministério Público, tanto a categoria como o sindicato vai ficar muito assim mais contente, porque as empresas, hoje elas não se preocupam com o trabalhador, com a segurança, elas se preocupam com mais a produção do trabalhador. Muita obra em Manaus ainda que está fazendo o que quer, obra que é escondida, mas nós vamos descobrir e denunciar, porque eu tenho certeza que começar a fazer isso, as empresas vão começar a respeitar esses órgãos principais. A multa em caso de descumprimento da determinação judicial é de R$100 mil por cada canteiro de obra. Além do embargo, o Ministério Público solicitou o pagamento de uma indenização de dano moral coletivo, no valor de 50 milhões, que ainda aguarda julgamento.
A empresa Andrade Gutierrez informou que já foi notificada da decisão e que prestará todos os esclarecimentos devidos à Justiça. A gente também gostaria de saber esses esclarecimentos assim que eles puderem, que a empresa souber como explicar isso. Por favor, a gente agradece também essa informação. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Alzira Mello da Costa. Muito obrigada, senhora, por ter vindo. Que bom recebê-la aqui no Manhã no Ar. Que pena por um assunto desse triste, né? Falando de mortes, né, doutora Alzira? Como foi feito esse pedido e por que da decisão em acatá-lo, a senhora acredita? Os números são alarmantes, né? De fato. Bom dia, Daniele. Bom dia, Daniela. Bom dia, telespectadores. De fato, os números são alarmantes. O pedido do Ministério Público do Trabalho baseia-se na recorrência dos acidentes de trabalho na empresa Andrade Gutierrez. A empresa tem sido recalcitrante na desobediência das normas de trabalho, de segurança e saúde dos trabalhadores, tanto que em 2 anos tivemos 5 mortes. Então, o pedido do Ministério Público do Trabalho baseia-se justamente nisso, na desobediência das normas de saúde e segurança do trabalho. Quais são as principais? Eu sei que devem ser várias, deve ser um processo longo, imagino eu, mas quais são os principais problemas, de um modo geral, da construção civil e exatamente nesse caso da Andrade Gutierrez que vocês encontram? Os principais problemas são queda, choque e desabamento. Tanto que os 2 últimos óbitos foram de queda. Um funcionário caiu e teve um esmagamento por uma outra máquina e a outra morte também foi oriundo de uma queda de um muro. E, obviamente, existem equipamentos de segurança, existe uma série de leis que, nesse caso, não estão sendo cumpridas, o que poderia estar facilitando essas mortes. Exatamente isso, Daniela. A empresa não tem sido cuidadosa no cumprimento das normas que dizem respeito à segurança do trabalhador. Por isso, temos tantos óbitos. Ela tem sido negligente no uso dessas normas, deixando os nossos trabalhadores desprotegidos. Existem normas de saúde e segurança que podem resguardar o trabalhador desse tipo de acidente de trabalho. Existe toda uma etapa, imagino eu, até chegar esse momento de paralisar uma obra ou todas as obras do Estado, do Amazonas e de Roraima, existem etapas a serem cumpridas. A fiscalização, a notificação, todas elas foram cumpridas e desde quando, doutora Alzira? Sim, a Andrade Gutierrez vem sendo uma empresa que vem sendo fiscalizada pelo Ministério Público do Trabalho há muito tempo. Desde 2012, vimos, através de outras medidas, tentando corrigir essas irregularidades da saúde e segurança dos trabalhadores. Em 2012, fizemos um termo de ajustamento de conduta que foi exatamente o quê? Dar um prazo para que a empresa regularizasse essas questões de saúde e segurança do trabalhador. A empresa não cumpriu. Em 2014, diante dos óbitos que houveram na arena, mais uma vez tentamos que a empresa regularizasse. Não foi regularizada, foi proposta uma ação civil pública, onde tivemos a paralisação de vários canteiros de obra. Mais uma vez foi firmado um acordo judicial, tendo a empresa se comprometido a cumprir determinadas normas de saúde e segurança dos trabalhadores. Mais uma vez, a empresa não demonstrou o cumprimento dessas normas de saúde e segurança e tivemos mais 2 óbitos. Essas etapas foram todas concedidas à empresa para que ela se regularizasse e ela não demonstrou a boa-fé em cumprir com essas normas. Então, tanto que tivemos 2 óbitos. Então, quer dizer, mesmo na época, a senhora lembrou bem aqui, na época da construção da Arena da Amazônia, que todo mundo sabe causou muita repercussão nacional e mundial, porque tratava-se do Mundial de Futebol, e mesmo com toda essa repercussão negativa, não houve essa sinalização de mudança por parte da empresa, é isso que a senhora está dizendo? Naquele primeiro momento, houve essa sinalização, até pela premência de necessidade de terminar aquela obra. Mas passado aquele primeiro momento, o que verificamos foi que a empresa se acomodou e não mais se preocupou em cumprir as normas de saúde e segurança. A gente vem discutindo esse assunto aqui no Manhã no Ar, inclusive quem nos acompanha diariamente desde a semana passada, por conta inclusive dessas mortes, e a gente traz assim, números realmente assustadores, né? O Amazonas, a cidade de Manaus, tem a liderança entre as capitais de mortes por acidente de trabalho na construção civil, é um número muito alarmante. Mesmo dentro dessa situação que não é nada favorável, essa empresa, Andrade Gutierrez, se destaca ainda negativamente dentro do que já é ruim, é isso?
Eu não sei te informar esse dado estatístico, mas é claro, uma empresa que possui maior número de funcionários, que possui um grande leque de obras, vai possuir uma maior incidência de acidentes de trabalho, principalmente quando ela é negligente no cumprimento das normas de saúde e segurança, mas eu não posso te precisar em relação às outras empresas. Agora, qual é a etapa que vem agora? Fica parada essas obras, existem uma série de recursos jurídicos, começa agora então uma discussão jurídica sobre o assunto, é assim? Na realidade a discussão jurídica é bem simples. A empresa vai ficar paralisada, todas as obras, todos os canteiros de obra do estado, do Amazonas e de Roraima, até que ela comprove o cumprimento das 64 normas que foram firmadas por acordo judicial. Isso a senhora acredita que pode ser feito em que tempo? É bem demorado. É bem demorado. Enquanto isso, fica todo parado. Os empregados, então, não vão, as obras ficam paralisadas, inclusive as públicas, né? No caso do Prosamin, existem algumas licitações públicas que a Andrade Gutierrez ganhou e está fazendo essas obras, inclusive todas elas ficam paradas. Todas. Tá certo, doutora Alzira, muitíssimo obrigada pelas suas informações, por a senhora ter aceito o convite de vir aqui no Manhã no Ar, e a gente espera que realmente não só a Andrade Gutierrez, mas as empresas de modo geral, da construção civil e de outras atividades humanas e econômicas, realmente se conscientize que em primeiro lugar está a vida humana, não é verdade? Claro, em primeiro lugar a vida humana. Muitíssimo obrigada novamente por a senhora ter vindo. Obrigada, até uma Daniela. próxima vez. Até. Obrigada. Olha só, o Tribunal Regional Eleitoral vai ampliar os postos de cadastramento biométrico e deve contratar cerca de 350 estagiários para atuar nesses locais. A seleção deve acontecer a partir da próxima semana e as oportunidades são para estudantes do ensino superior. O Rômulo de Castro traz mais informações para a gente. Olá, Rômulo. Diga aí, quem pode se candidatar a ser um estagiário desse do TRE? Estudantes do ensino superior de qualquer área, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, Daniela. O objetivo é dar mais agilidade no procedimento, ajudar no recadastramento biométrico em toda a capital. O Tribunal Regional Eleitoral, por isso, firmou uma parceria com o governo do estado. Um orçamento em cerca de R$2.400.000 será utilizado para a ampliação desse serviço. Se você aí de casa tem alguma dúvida em relação ao cadastramento biométrico, você pode entrar agora na página eletrônica www.tre-am.jus.br. A partir dessa página eletrônica você tem informações, por exemplo, onde é que estão os pontos de recadastramento, como é que a pessoa pode realizar esse recadastramento. Vale alertar você aí de casa que ao obter a informação lá na página do TRE, você vai saber, por exemplo, que é preciso, é obrigatório você, durante esse procedimento, levar um documento de identificação com foto, que pode ser o seu RG ou ainda a Carteira Nacional de Habilitação, e aí sim você tem acesso a outras informações, você tem acesso a esse procedimento. Além da contratação, Daniela, de estagiários, o governo do estado firmou uma parceria com empresas do Polo Industrial de Manaus. Desde ontem, essas empresas estão recebendo equipes do TRE para agilizar o procedimento. Até o momento, 110 mil pessoas foram cadastradas somente aqui na capital e o objetivo até abril de 2016 é chegar à marca de 1 milhão de eleitores cadastrados em Manaus. Aí está a página para você, você pode ter acesso a essas informações e já agendar o seu recadastramento, Daniela. 10% então é isso, Rômulo? 1 milhão, pouco mais de 100 mil, 10%, só é pouca gente, né? Eu, por exemplo, não fiz ainda, você já fez? Fiz não, a gente infelizmente nessa hora leva a máxima, o brasileiro deixa tudo para cima da hora, mas não pode, vamos agilizar o procedimento, você pode entrar agora mesmo na página, já fazer o seu agendamento, faz o cadastramento, depois dorme tranquilamente, põe a cabeça no travesseiro tranquilamente. Cumprindo aí seu dever de cidadão, obrigada, Rômulo, a gente vai dividir a tela, porque agora a gente vai falar também com o Márcio, o líder da facção criminosa Família do Norte, José Roberto Fernandes Barbosa, mais conhecido aí como Zé Roberto da Compensa, ganha hoje o direito de passar 30 dias, gente, em casa para tratar de uma cirurgia que fez nos joelhos. Ontem, no fim da tarde, os detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim fizeram aí um protesto por causa da saída desse preso. Nós vamos conversar ao vivo com o Márcio Azevedo, que traz os detalhes dessa história. Mas antes disso, eu queria que você falasse sobre um acidente que acabou de acontecer aí na Cidade Nova. É isso, Márcio? É isso, Daniela, muito bom dia. Olha, inclusive, o Antônio Domingos vai mostrar aqui atrás da gente esse cavalo mecânico
se envolveu num acidente com um veículo de passeio. A gente estava aqui montando o equipamento, o cavalo mecânico vinha na faixa do meio, onde estava o veículo Sentra, o Nissan Sentra, conduzido por aquela senhora ali, que aparentemente trabalha na área de saúde, que ela desceu de jaleco. E aí o motorista do cavalo mecânico foi fazer uma manobra e acabou batendo na traseira do carro. Graças a Deus, só danos materiais. O trânsito aqui não está tão complicado, porque é no sentido centro-bairro. Aqui ela estava indo provavelmente para a unidade de saúde ali. O trânsito deu uma paradinha aqui, mesmo porque logo à frente tem uma faixa de pedestre, mas no sentido contrário, como você está vendo aqui, o pessoal passando para a área central de Manaus, o trânsito está fluindo bem aqui na Noel Núteus, na Cidade Nova. Uma pequena imprudência de trânsito, estão conversando ali para tentar negociar e daqui a pouco a gente espera que eles retirem os veículos ali para ver se desafoga um pouco o trânsito. Que olha, Domingos, mostra aí, Domingos, rapidinho. Ó, já começou uma certa lentidão aqui no sentido quem vai para o bairro, para a Cidade Nova, quem vai para o terminal da Cidade Nova, viu, Daniela? Nada muito grave. Bom, falando do nosso assunto principal, a transferência do Zé Roberto da Compensa, é uma transferência, uma concessão que é considerada polêmica, porque o traficante, ele é considerado de alta periculosidade, ele é considerado um dos líderes de uma grande facção criminosa aqui do nosso estado, mas a Justiça concedeu o benefício dele passar os próximos 30 dias, a partir de hoje de manhã, em casa. Porque no final de semana ele foi operado do joelho no Hospital Adventista, ali próximo à Baseira de Manaus, e aí, nesse final de semana, os advogados dele entraram com um pedido para que ele cumprisse prisão domiciliar durante os próximos 30 dias, alegando que lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim não há estrutura nem condições para o pós-operatório. A juíza Armisa Thelma concedeu, no entanto, o Ministério Público não concordou com isso, da forma como foi dado no primeiro momento. E aí foram revistas essa decisão e finalzinho da tarde de ontem a Justiça de fato se entendeu e aí concederam esse benefício para ir para casa. Desde que seja com escolta policial, vai ser feito todo um sistema de segurança, um aparato de segurança ficar em frente à casa do Zé Roberto, policiais fortemente armados, ele vai estar com a tornozeleira eletrônica nos próximos 30 dias, porque segundo o MP, o Ministério Público, há informações da inteligência do secretário de Segurança Pública de que pode haver uma tentativa de tentar resgatá-lo de dentro da casa dele. Né? Então é preciso montar todo um aparato de segurança para ele passar os próximos 30 dias na casa onde mora. O Zé Roberto está preso desde 2010, ele foi preso pela Polícia Federal em uma operação no estado do Pará, onde na época ele já estava atuando, ficou 2 anos preso lá, foi transferido para uma unidade prisional de segurança máxima, um presídio federal no interior do Mato Grosso do Sul, e em 2014 foi recambiado aqui para o sistema prisional do Amazonas, ficando no Compage. Ano passado, em mais um processo, ele foi condenado a 18 anos de prisão pelo crime de tráfico internacional de drogas. Daí a periculosidade dele, Daniela. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 30 dias. Há quem diga que vão tentar resgatá-lo. Há quem diga que não. Vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que não, né? Porque depois de tanto trabalho para prendê-lo, a gente espera que realmente ele cumpra a pena a qual ele foi julgado e condenado. Obrigada, Márcio Azevedo, falando ao vivo. O Márcio que entrou na primeira parte da fala dele foi justamente sobre um acidente de trânsito. E a gente vai voltar lá para cima agora para falar também sobre trânsito com a Adeilson. Olha só, a gente já tem aqui as imagens na lateral. Vamos então encher a tela e vamos conversar com a Adeilson. Adeilson, onde é que a gente está nesse momento ao vivo com o RC Copa? Dani, nós estamos no cruzamento da Efigênio Salles com a Avenida das Torres. A gente veio mostrar aqui o cruzamento desta alça da Avenida das Torres com a Efigênio Salles. A gente vai seguir aqui na alça da Avenida das Torres para mostrar que o trânsito por aqui está muito lento para quem vem da Cidade Nova, quem vem ali da Avenida das Torres. Esta aqui é a alça da Avenida das Torres, porque agora há pouco tinha um carro em pane mecânica bem aqui no finalzinho da alça da Avenida das Torres, pegando já Efigênio Salles. Este carro em pane mecânica já foi retirado do local, mas a gente mostra que o reflexo
deste carro em pane mecânica. Olha aí como é que está, exatamente este trânsito bastante lento aqui na Avenida das Torres, principalmente na alça que dá acesso a Efigênio Salles. A imagem que você traz pra gente é impressionante. Parece, sabe o quê? Aqueles joguinhos, assim, aquele Autorama, a quantidade de carro que a gente tem acumulado. É uma imagem impressionante mesmo em todos os sentidos. Nossa, hoje tá pesado, hoje tá difícil. Tá difícil. Ontem por aqui estava até que tranquilo, principalmente a alça que dá acesso lá para a Efigênio Salles, que é o V8, mas hoje não, devido principalmente àquela pane mecânica de um carro na saída da alça que dá acesso a Efigênio Salles. Então o trânsito está desta forma, desta maneira. A gente chama a atenção do condutor, Dani, que vem da Cidade Nova, ou então que está pensando em sair da Cidade Nova aqui pela Avenida das Torres, que a melhor opção é ali por dentro da Tancredo Neves, lá por dentro do Parque das Laranjeiras. Agora há pouco a gente trouxe de lá mais ou menos umas informações de que o trânsito por lá está tranquilo sim, está bem melhor se o condutor, se a gente comparar com o trânsito aqui da Avenida das Torres, que dá acesso aqui a Efigênio Salles e também ao Complexo Viário Gilberto Mestre. Trânsito complicado por aqui, Dani. Então a sua dica é fuja da Avenida das Torres na manhã dessa terça-feira, é isso, Adeilson? Exatamente, se puder fugir é bom que o faça, principalmente o condutor que sai da Cidade Nova. Uma sugestão é exatamente ali por dentro do Parque das Laranjeiras para pegar Tancredo Neves e sair lá pelo Parque 10, seguindo pela Perimetral, que o trânsito por lá está bem melhor se a gente comparar com o trânsito aqui da Avenida das Torres em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestre. Dani. Obrigada, Adeilson Albuquerque, falando ao vivo pra gente lá do RC Cop, lá de cima, sobrevoando a nossa cidade de Manaus. Obrigada, Adeilson. Obrigada ao Alex, também ao comandante Robson. Tchau, meninos. Até amanhã. Um abraço forte, Dani. Em nome de toda a nossa equipe, até amanhã. Tchau, tchau. A lei das filas continua sendo um problema aqui em Manaus. Após inúmeras reclamações de usuários, o Procon Amazonas resolveu fiscalizar as agências bancárias. Durante a ação, 4 estabelecimentos foram multados na zona Centro-Sul e devem tomar providências imediatas. Vamos ver. As reclamações nas filas das agências bancárias não param. Mês passado, eu acho que eu fiquei quase 2 horas esperando até chegar a minha senha. Aí já no final do expediente que eles perguntaram qual o serviço que eu estava precisando, eu falei, aí eu fui liberada. E até quem deveria ter prioridade no atendimento não consegue usufruir do benefício. Esta aposentada conta que todo fim do mês a espera é longa. O Bradesco ele melhorou muito em relação ao que era antes. Eles colocaram os bancos, primeiro eles ficavam em pé esperando. Agora não, tem lugar para sentar. E melhorou bastante. Mas mesmo assim tem que esperar, né? A lei das filas não funciona. Não cumpre. É muito difícil. Pois é, mas a demora para atender tanto Dona Alcenira como Dona Valdiza não deveria acontecer. De acordo com a lei das filas, o prazo de espera nos bancos não pode ultrapassar 15 minutos em dias normais. Em vésperas de feriados, o limite é de 20 minutos. Feriados prolongados e dias de pagamento, o tempo é de até 25 minutos. Gestantes e pessoas com deficiência sempre têm direito à prioridade no atendimento. E para verificar o cumprimento dessa lei, fiscais do Procon percorreram algumas agências bancárias da zona Centro-Sul da capital. O órgão flagrou várias irregularidades. No que tange a local visível, né, da legislação, no que tange a relógio, no que tange a guichês, né, falta do atendente no guichê, ou seja, já encontramos aí os 3 itens principais da lei da fila. As fiscalizações do Procon vão ser intensificadas até o dia 2 de junho. Por conta dos números de reclamações, as agências bancárias que ficam nos municípios da região metropolitana de Manaus também serão fiscalizadas. Os bancos que descumprirem a lei das filas serão autuados e podem pagar multas que vão de 25 até 150 mil reais. O cliente que se sentir lesado no atendimento pode procurar ou ligar para o Procon. Procure o Procon pelo telefone 0800 092 1512 ou 3215 4010, pelo telefone ou presencial.
Gente, lei é lei, tem que ser cumprida, a lei da fila existe e a gente, como cidadão, deve cobrar o seu cumprimento. Quem tiver denúncias para fazer ao PROCON pode procurar a sede do órgão, que funciona na Avenida André Araújo, 1500, do bairro do Aleixo, aqui pertinho da TV A Crítica, por sinal. Ou pode ligar nos telefones 3215 4009 e o 0800 092 1512. Está na fila do banco, aproveita, reclama, porque isso realmente tem que mudar. E olha só, gente, que história triste. No mês passado, o pai de uma adolescente chegou em casa, na Zona Norte, e encontrou a filha morta. 17 anos ela tinha. Inconformado, ele começou uma caçada ao assassino por conta própria, já que se suspeitava que se tratava de alguém que conhecia a rotina da família. Pois é, nesse fim de semana, a busca dele acabou. O pai ficou cara a cara com um homem que confessou que estrangulou e violentou a menina morta. Uma história terrível, uma notícia que a gente, lógico, não gostaria, mas infelizmente é uma coisa que acontece na nossa sociedade e a gente mostra para você agora. Os parentes da vítima fizeram um protesto silencioso na frente da delegacia de homicídios. A estudante Amanda Cristina, de 17 anos, foi encontrada morta pelo pai dentro da casa da família, na colônia Oliveira Machado, no dia 11 de abril. Foi o pai da jovem quem localizou o suspeito, sábado, no bairro da Redenção. Sexta-feira a gente planejamos de sair cedinho para ir, eu e mais dois. Pra gente sair, né? Pra ver se a gente, de repente, como aconteceu, né? Dar de cara com ele. A gente saímos, rodemos aquela Redenção e Leia, aquela área todinha ali. Aí o rapaz que estava com a gente disse assim, bora por aqui por essa rua. Aí, na descida a gente vinha subindo uma tranquilidade. Como é que o senhor descobriu que foi ele que fez toda essa atrocidade com a sua filha? Fugiu. Leandro do Carmo, de 28 anos, que trabalhava para o tio da vítima, assumiu o crime e culpou o vício em cocaína pela morte bárbara da jovem. Depois que eu peguei e enforquei ela, eu pensei que ela estava desmaiada, eu fiz aquilo lá, que ela estava seminua. Você teve relação sexual com ela depois de você ter estrangulado ela? Foi. Aí depois que eu matei, que eu fiz sair, aí, entendeu? Eu tô muito arrependido, porque eu estava muito drogado, a droga acabou... Se você está arrependido, por que você não se entregou? Hã? Se você está arrependido, por que você não se entregou? Eu ia me entregar. A mãe da vítima acompanhou toda a apresentação do suspeito de maneira silenciosa. Ela foi a única familiar autorizada pelo delegado a permanecer na sala. Eu não vou dizer que a minha vontade é ir lá, pular em cima dele, porque não vai adiantar. Ele não vai trazer minha filha de volta. Que agora está sendo feita a justiça dos homens e que seja feita a justiça de Deus. Para a polícia, o caso está esclarecido. A gente só vai aprofundar um pouco mais as investigações para saber se ele atuou sozinho, né? Ou se ele contou com o apoio de uma outra pessoa que não parece ter acontecido. E a nossa solidariedade à família, esse verdadeiro absurdo, depois que a pessoa comete um crime bárbaro desse, diz que está arrependida, não adianta mais. O nosso alerta também para as famílias terem cuidado com seus filhos, com as companhias, porque a droga só leva a isso, realmente a tragédias como essa, que agora ele pague pelo crime terrível, indesculpável que ele cometeu. O aumento do número de casos de abuso sexual contra menores tem preocupado autoridades e políticos. O assunto foi discutido na Assembleia Legislativa do Amazonas. Atualmente, só em Manaus, mais de 2 crianças, gente, 2, são vítimas desse tipo de crime todo dia. Todo dia. É preciso denunciar. Vamos ver o que foi dito ontem. Faz isso, eu falo pra minha mãe, não faz isso, eu faço. Esse é um flagrante de um caso comum no dia a dia das famílias amazonenses, que foi apresentado durante o seminário sobre exploração sexual de crianças e adolescentes na Assembleia Legislativa. Durante 2 dias vai ser debatido o aumento desse tipo de crime. De acordo com a delegada especializada, nos 4 primeiros meses do ano, foram registradas em Manaus mais de 300 ocorrências de abusos contra crianças. Infelizmente, os números são grandes, trabalhamos intensivamente para tentar diminuí-los, mas também nós precisamos contar com o apoio das famílias para nos auxiliar. As famílias, nesse momento, ela se faz muito importante, porque é ela que vai trabalhar nessa prevenção. Mas a delegada acredita que esse número seja ainda maior, porque muitos casos não são denunciados. Por isso, o desafio é para que o criminoso seja identificado e punido.
A iniciativa parlamentar para tentar diminuir os casos de impunidade é uma proposta de emenda à Constituição apresentada em Brasília. A PEC está sendo analisada na Câmara Federal e prevê a federalização dos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso significa que eles sairiam do município e estado e passariam para um caso nacional e, dessa forma, reduziria as possíveis influências políticas e econômicas na investigação e julgamento dos casos. Nós vivenciamos isso aqui. A dificuldade que tivemos no que diz respeito ao desenvolvimento do caso de Coari, ela é uma expressão disso, mas isso não existe só aqui. Nós vamos enfrentar essa lógica da impunidade, e a impunidade ela naturaliza a violação e ela faz com que as pessoas não acreditem no Estado Democrático de Direito. As pessoas ficam com medo de denunciar porque elas acham que o Estado não vai responder. A Assembleia do Amazonas também criou uma frente parlamentar de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, que vai acompanhar e ajudar na investigação dos casos de pedofilia. A ideia é também fortalecer a rede de proteção. Nós precisamos ter em cada região abrigos com apoio do governo para que as crianças que forem vítimas de violência possam ser acolhidas e as suas famílias também. É que não há programas consistentes para apoiar a criança após o trauma, a não ser naquele momento imediato. Nós precisamos de programas mais consistentes, mais abrangentes, tanto de prevenção como de recuperação desses traumas. Acolhida e proteção, duas palavras que o deputado falou e é exatamente o que essas pessoas, todas as crianças precisam, sobretudo essas que são vitimizadas. Vamos voltar a falar lá com a Rádio A Crítica. A Adriane está ao vivo, o Wilson Lima também está ao vivo. Adriane, você me ouve? Ontem você foi na Assembleia, né, e falou, fez essa reportagem que a gente acabou de assistir agora. Qual é a tua impressão? Existe realmente uma mobilização na Assembleia a respeito desse assunto? Porque algo tem que ser feito, né, contra esse absurdo. Os avanços são muito pequenos ainda, Daniela, porque como a própria deputada Érica Cocai, do PT, que esteve à frente da CPI da pedofilia lá em Brasília, ela fala da questão da influência política e econômica, e que muitas vezes os casos ficam impunes justamente por isso. Aí há a proposta da federalização. Vai tirar do âmbito do município para tentar driblar essa possível influência que os casos sofrem, tanto na investigação quanto no julgamento, para tentar conseguir que essas pessoas sejam punidas. Um avanço na CPI realizada no ano passado aqui na Assembleia do Amazonas, eles chegaram a várias denúncias, eles não investigaram os casos de grandes políticos envolvidos, investigaram os casos menores, repassaram para o Ministério Público e criaram uma frente parlamentar de inquérito. O que acontece é que muitas vezes esses casos ficam pela metade. É feita a denúncia, depois deixa-se passar. Agora, eu acredito que a principal mudança para conseguir melhorar esse quadro é fortalecer a rede. Hoje, por exemplo, a rede de enfrentamento é muito pequena. A gente tem uma delegacia especializada em proteção da criança e do adolescente no estado todo, que é a delegacia lá da Linda Gláucia. A gente não tem abrigos, principalmente no interior do estado. A criança que ela é vítima da exploração sexual, normalmente isso acontece dentro de casa, no ambiente familiar, com as pessoas mais próximas. Por quem deveria, na verdade, protegê-la. O mais revoltante é isso, né? A criança precisa de proteção e quem deveria protegê-la, às vezes, é o algoz dessa criança. E elas deveriam ficar dentro de um abrigo, e hoje o abrigo fica até 6 meses, e não tem uma rede continuada de atendimento a essa criança. No interior a situação é pior ainda. A gente precisa também do atendimento psicológico. Os CRAs não conseguem atender essa demanda toda, e os números são muito grandes, e aumentaram em relação ao ano passado. Por dia, mais de 2 crianças são violentadas. Só aqui em Manaus, o número de crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual é grande e alguma coisa precisa ser feita. Eu acredito que o fortalecimento da rede de enfrentamento a essa violência seja o principal alvo, além de punir realmente os culpados. O Wilson, ele apresenta o Alô Amazonas, que é um programa comunitário, e tem muitos casos como esse, a gente vê que realmente vem aumentando, né, Wilson? Infelizmente. Sim, com certeza. E o caso clássico é o do município de Coari. E a gente percebe que às vezes é muito complicado você provar essa prática delituosa. Fica muito na questão dos depoimentos das vítimas, depoimentos que são mudados ao longo do processo, né? E o que a gente percebe é que na maioria das vezes a influência,
como já foi comentado aí, da questão econômica. Às vezes há laços sentimentais, porque na maioria das vezes esses crimes são praticados por quem está ali dentro da sua residência. É pelo padrasto, é pelo um tio, é por um outro parente. Às vezes a família tem uma dependência econômica daquela pessoa que praticou o crime, e aí na maioria das vezes é muito complicado, é muito difícil punir essas pessoas que praticam esses crimes. Muito obrigada, Adriane e Wilson Lima. Ô, Dani. Diga lá, Wilson. Eu quero fazer um convite para você e também um desafio. Fala, diga lá, eu adoro desafios, eu gosto de novidade, eu gosto de ser desafiada. Olha que saia justa, eu vou lhe deixar. Manda. Ainda há pouco nós conversamos com 2 especialistas que nos deram orientações de como se preparar para uma corrida, uma prática que tem ganhado cada vez mais adeptos com essa história da vida saudável, e a gente tem tido reflexo disso no aumento da qualidade de vida e também na expectativa de vida. Os especialistas deram dicas de como a gente alongar, de como aquecer, se treinar na areia ou no asfalto. A Adriane Diniz é a minha inspiração. Verdade, todos nós. Pois nossa meta aqui na TV Crítica, Adriane Diniz já correu 5 corridas e evoluiu, o que é importante. 10 quilômetros. A primeira foi de 5, a segunda de 7 e a última que ela correu agora foi de 10 quilômetros. Eu vi. E o seguinte... eu estou me preparando para correr uma de 7 em julho, na meia maratona do Amazonas. Daqui a 2 meses, é isso? Daqui a 2 meses. Dá tempo, Wilson? Eu conversei com um especialista, ele disse que sim. Sim, e onde é que eu entro nessa história? Agora o que acontece é o seguinte, eu já tenho jogo bola, vou para academia e tal, tenho um certo acompanhamento, tenho uma preocupação com a alimentação, então eu acho que eu consigo em julho. E eu quero convidar você a também participar de uma dessas corridas aí. Será que eu consigo? Porque atualmente, consegue, sim. 300 metros eu já tenho formigamento. Assim. Dani, vai ter que treinar. O percurso é atravessar a ponte. São 3,5 km indo e vindo da ponte. Dá 7, né, gente? Olha só, eu vou aceitar. 7. Até porque a diretora que manda em mim tá me dizendo aqui no ponto, aceita logo, não arrega não. Então eu vou aceitar. E olha só, vai junto. A Josi, que é a sua diretora aí, já participou de, pelo menos de uma corrida, eu sei que ela participou. Disney, né? Não, teve também da Color Run, ela também já participou. 2 já. Pelo menos 2 que eu saiba. Meninos, eu vou aceitar. Mas aí, se eu estiver me arrastando, vocês vão me ajudar também. Olha só, vai ser ali na ponte, né, Adriane? A gente corre de pelotão para um incentivar o outro. Aí o seguinte, você atravessa a ponte correndo. Se não der para voltar, aí pede uma carona. O SAMU fica lá do lado, assim, acompanha. Gente, eu vou aceitar esse desafio. Eu tava querendo correr mesmo, precisava de um incentivo. Vocês acabaram de me dar ao vivo e não estava combinado não, de verdade. E olha, tem grupos, já tem inclusive grupos que fazem essa preparação. Lá na Vila Olímpica, hoje inclusive tem, né, Adriane? Hoje eu vou treinar, 7h30 da noite. Pois é. O Wilson está convidado, você também. E tem o próprio Informa, né? A gente tem uma equipe aqui dentro da TV A Crítica que já corre há 5 anos. Pronto, aceito o desafio, vou entrar nessa com vocês. Obrigada, gente. Valeu. E por falar em esporte, a gente volta daqui a pouquinho, são 7h35. A gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco, falando de corrida, de futebol, de muito mais. Carol Queiroz, esporte aqui no Manhã no Ar. Até já, gente. Sobre esporte com ela, Carol Queiroz, direto do estúdio do Craque na TV. Bom dia, Carolzinha, tudo bem? Tudo bom, Dani, e você, tudo bem? Tranquilo, acabei de ser desafiada, não sei se você estava assistindo. Fui desafiada pelo Wilson, acredita? Eu vou correr agora, Carol, meu Deus. Gostei do desafio, quero só ver, vou cobrar. Então pode lá, Carol, com as suas novidades do esporte. Dani, é o seguinte, então, você sabe, Dani, que ali na Zona Leste, na Avenida Altais Mirim, ali com a Itaúba, tem a bola do produtor, né? Você conhece ali? Conheço muito. Então, todos os dias, muitos moradores vão até lá para fazer atividade física, né? E lá funciona a maior academia a céu aberto de Manaus. Mas como o local não é apropriado, algumas vezes é meio perigoso, viu? Vamos ver. Até onde vai a vontade de praticar atividades físicas? Moradores dos bairros Jorge Teixeira, Braga Mendes, Cidade Nova, entre outros, usam a bola do produtor na zona leste de Manaus para fazer alguma atividade, como corrida, futebol, alongamento, musculação e até hip hop.
O espaço chega a ser pequeno pela grande concentração de pessoas. Muitos estão aqui porque os médicos recomendaram caminhadas. Outros não têm condições de pagar uma academia. Ou entre os demais espaços, este é o mais próximo. Eu não pago uma academia porque eu vou pagar e eu não tenho tempo para ir muito para academia. E aqui não, aproveito que se o dia que der para mim vir, eu venho. O dia que eu não der, né, eu também não vou estar perdendo nada, né? No dia que der para mim vir, eu vou estar ganhando. E aqui é mais próximo à sua casa? Com certeza, bem próximo à minha casa. No futebol, os times não são combinados. Basta se enturmar e pronto. Não é uma arena da Amazônia, mas eles se divertem. Todo mundo vem, não quer se reunir não. Tem uma quadra ali, de vez em quando a gente joga lá, mas sai de domingo e tal. A gente vem para se divertir um pouco aqui. A estrutura não foi planejada para atender várias atividades. E com a falta de equipamentos, o jeito foi improvisar. Tá faltando equipamento pra gente malhar aqui, não tem uma barra apropriada, uns exercícios para malhar músculo, a gente improvisa aqui. E que material é esse aí? É um palco aqui de dança que eles colocaram aí e a gente improvisou pra gente ficar malhando aqui. Já esse aqui se inspirou no estilo CrossFit, de levantamento de pneu. Onde foi que você conseguiu esse pneu? Tava ali com a moça e eu fui lá e pedi dela. Tava usando o banco ali, coisa do banco. Ou seja, eu já percebi que dá para aproveitar tudo aqui, né? Dá para usar tudo, se tiver mais pneu. Ela pegar mais um pesado, mas ia trazer, mas tava tarde demais hoje. Apesar da diversão, o local também é perigoso. Moradores vão buscar a bola em meio aos carros. Outros se arriscam tentando atravessar a rua. Eles admitem que o espaço não é o mais indicado para atividades e mesmo assim continuam. Tá faltando um local específico, mas por não ter, o povo vai onde acha, né? E aqui realmente, tá no meio dos carros, de repente um carro vara aqui, né? Principalmente no dia que eu falei, dia de segunda, quarta e sexta, que tem muita gente, tem zumba. Um carro vara, isso aqui vai bater muita gente mesmo, vai pegar muita pessoa desprevenida aí. Mas é como eu falei, se não tiver o local, o povo vai atrás de onde der, entendeu? Pois é, né? Já que a população procurou o local, tá querendo praticar atividade física, acho que vale a prefeitura dar uma olhadinha, né, Dani, pra esse espaço. Carol, e tentar fazer alguma coisa pra melhorar a situação deles, sem dúvida né? nenhuma, sensacional. Eu achei espetacular essa matéria, realmente, da iniciativa das pessoas. Quer dizer, a gente tinha pouco tempo, poucos anos atrás, as pessoas sedentárias, não queriam sair de casa, aí a prefeitura dizia o quê? Os governos. A gente não vai criar um espaço porque não tem quem ocupe. Agora, a gente está mostrando aqui no Manhã no Ar, nessa matéria, feita pelo Marco Fonseca, exatamente as pessoas se mobilizando, querendo o espaço. Está na hora, mais da hora, já passou da hora da prefeitura, das autoridades dessa área, verem essa situação e dar uma solução, porque as pessoas querem praticar esporte. Que bonitinho, que iniciativa bacana das pessoas. E Dani, até aula de zumba tem lá, você vai vendo. Você viu como a população quer realmente? Olha, caminhada, zumba, aula de hip hop, tem de tudo por ali, musculação. Barras, né? Você viu aquelas barras feitas de madeira, de pallet, de resto ali de pallet? As barras, tem tudo, crossfit ali com os pneus, achei muito bacana. Acho que vale a pena a prefeitura, ficar de olho ali e dar uma ajuda para a população, né? Muito legal, gostei muito dessa reportagem. É isso mesmo. Vamos mudar de assunto? Vamos Dani, lá, olha, aconteceu lá. Nesse fim de semana o Roller Manaus, um evento sobre rodas no skate park da Ponta Negra. Muitos atletas de fora do estado foram convidados, entre eles o Antônio Salles, de 27 anos, patinador de São Paulo e um dos melhores do Brasil. Mas ele nem chegou a participar do evento, pois sofreu um acidente, Dani, no sábado e está internado em estado grave, viu? Antônio era um dos convidados do Roller Manaus. Ia fazer apresentações e conversar com os atletas locais. Mas um tombo no fim da tarde de sábado mudou tudo. O estado dele é grave, né? Ele está em coma induzida e está tendo todo o atendimento necessário do hospital. E agora é só esperar a recuperação dele. A família veio de São Paulo assim que soube do acidente. O atleta estava sem os equipamentos de segurança. O amigo e também patinador de São Paulo, Rodrigo Morgado, estava com ele no momento da queda. No sábado estávamos em um encontro de patinadores, né, reconhecendo uma pista lá, que estava tendo uma breve corrida e tudo, e nós, nessa reconhecimento, filmando, nos divertindo ali com o pessoal, uma queda assim inesperada, ele vinha logo atrás de mim, numa breve ladeira assim, e quando eu perdi ele do vídeo que eu olhei, falei, cadê ele? Eu voltei, ele tinha lá, já estava tomando... só queda, assim, quando nós voltamos para socorrer, ele estava realmente desorientado, foi realmente uma queda grave no caso. O atleta está internado no Hospital João Lúcio e não tem previsão de deixar a UTI.
Olha, uma pena, nós estamos acompanhando aí o caso do Antônio, realmente muito triste, né, Dani? Muito triste mesmo, alguém praticando esporte com experiência, né? Pois é, muito triste. Sabe exatamente o que aconteceu. Um atleta de São Paulo veio aqui para participar do evento. Como eu disse, nós estamos acompanhando e vamos continuar dando notícias dele aqui no Manhã no Ar, torcendo para sua melhora rápida. Com certeza, torcendo pela recuperação total aí do Antônio. E bom, nós comentamos ontem também aqui no Manhã no Ar, né, que o esporte amazonense perdeu aí um nome importantíssimo. O mestre Roberval Mascarenhas, conhecido como o mestre Ajuricaba, faleceu na noite de domingo. Ele formou várias gerações de lutadores. Nós acompanhamos a despedida dos amigos e familiares. Ele tinha 45 anos e era faixa preta de jiu-jitsu. Sofreu um infarto depois de uma cirurgia. Há muito tempo, a Ajuricaba brigava contra o excesso de peso e por isso optou pela redução de estômago. A cirurgia aconteceu na última sexta-feira. Ele não deixou apenas o esporte de luto. Você vê um monte de amigos aqui, não é só amigos, são alunos do professor Ajuricaba. Ele que é um dos mestres mais graduados, né? Ótimo filho, bom amigo. Ele não é porque eu sou o pai dele, mas ele sempre foi maravilhoso, realmente. Ajuricaba também foi nadador, o primeiro amazonense a completar a maratona Almirante Tamandaré. No velório, muitos atletas e professores formados por ele. Márcio Pontes, técnico de Zé Aldo, foi um deles. A gente perde um grande amigo, uma grande pessoa da qual tem um carinho, uma estima muito grande. Tanto eu quanto a minha família inteira e como toda a equipe, como todas as academias de jiu-jitsu do nosso estado. Mais uma vez o nosso abraço, né, a toda a família, a todos os amigos. Márcio Pontes, o nosso abraço também. É uma grande perda realmente. O cortejo deve sair aí por volta de 9, 10 horas da manhã do ginásio Nineberg Guerra. E o enterro vai acontecer ainda pela manhã no cemitério Parque Tarumã, viu, Dani? Uma pena, realmente, nossas condolências à família e todos os alunos que, de certa maneira, ficam órfãos também desse mestre. É verdade. Olha, Dani, o que fica é a imagem de um grande homem com um coração gigante e que deixa um legado aí enorme para o esporte amazonense, viu? Carol, brigadíssimo. A gente normalmente termina aí a participação do esporte em alta, é alegre, hoje com duas notícias tristes, mas também torcendo para que dê tudo certo, que as pessoas se recuperem no caso do patinador e que se recuperem também emocionalmente no caso do Ajuricaba. Obrigada, Carol. É verdade, Dani. Até amanhã. Beijo pra você. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Beijo. E na Ilha dos Bumbais, artistas realizaram um concurso para escolher o cartaz que vai representar o 50º Festival Folclórico de Parintins, data histórica, hein? Esse concurso, por sinal, que é super tradicional da ilha, todo mundo sabe. Vamos ver quem foi o vencedor. Festival Folclórico de Parintins 2015. O concurso já é realizado há 30 anos em Parintins e reúne o trabalho de desenhistas e pintores da ilha. Mas é a primeira vez que uma criança faz uma tela para disputar com os adultos. E o Boi Caprichoso, ele representa a Iara, o Boi Garantido, o Boto e a Catedral e o Bumbódromo são representantes deles e a moça significa Parintins, porque ela leva todinhos eles. Os artistas colocam nas telas o imaginário amazônico, as matrizes culturais e os principais elementos e personagens do boi. O desafio é colocar nas obras os 50 anos de história e de arte do Festival de Parintins. A disputa é realizada pela Associação dos Artistas Plásticos de Parintins com o apoio da Prefeitura. 45 artistas participaram do concurso. A tela escolhida vai se tornar o cartaz oficial da Festa dos Bois. Através do cartaz do festival, a gente pode fazer ecoar muito mais longe um trabalho que é feito de mídia e de propaganda e até de convite para que as pessoas possam vir conhecer em loco o nosso festival. Na opinião dos jurados, as 5 melhores foram as telas A Mística do Boi, Um Conto do Festival, Parintins, a Deusa da Arte, Bebendo na Fonte e a obra vencedora Meu Brinquedo, do artista Pedro Júnior. É o segundo ano consecutivo que eu sou campeão, ano passado também fui campeão. E a gente tem que vir sempre com bom trabalho, né? Porque a gente sabe que o nível é muito alto, cara, o nível é muito alto mesmo. Lindo realmente o cartaz do Pedro Júnior, eu já tinha visto aí pela internet, achei realmente uma obra belíssima que mostra aí o nascimento do festival. Aqui na nossa tela, olha só,
brinquedo super bonito, a criança desenhando, da pena saindo garantido e caprichoso. Um quadro belíssimo realmente do Pedro. Parabéns ao vencedor. E esse foi o Manhã no Ar dessa terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui. Lembrando que 11 horas tem Magazine e logo depois, meio-dia, Alô Amazonas, aqui na telinha da TV A Crítica. Tchau, gente. Fica agora com Fala Brasil. Tchau, tchau. Até amanhã.